Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma aula de História, Brasil, Colônia, Mineração e Período Pombalino, né? Vamos aguardar aí os primeiros a chegarem no canal para a gente começar a nossa aula. Toda terça-feira, das 20 às 21 horas, aula de História aqui no canal, tá? Aqui no perfil Prof. Bruninube, aqui no Instagram, tá? Divulguem, convidem os amigos, quem estiver prestando vestibular, são só aulas de História de vestibular, toda terça-feira, das 20 às 21 horas, tá? Então chamem os amigos, divulguem, beleza? Podem chamar que vai ser um prazer. Oi, Eliane. Boa noite. Tudo bem? Eu sempre dou uns minutinhos iniciais aí para o pessoal chegar, tá bom? O pessoal recebe a notificação e vai entrando aos poucos. Sem problemas. Fala, Flávio. Tudo bem? Seja bem-vindo. Já vou começar daqui a 1 minuto. A Clara hoje está aí junto com você ou vai entrar pelo perfil dela? A Clara vai entrar no perfil dela ou vai ficar aí com você? Então, beleza. Boa noite para os dois. Estou esperando dar 8h05 que a gente começa. Beleza. Vamos começar devagarinho. Até porque eu sempre gravo essas aulas, então mesmo que às vezes alguém não possa assistir ao vivo,
assiste depois, né, a gravação. Vamos lá. Bom, hoje eu vou estar tratando aqui sobre, a gente voltando, né, à história do Brasil. Mas ela pode comentar aí no seu também. A gente hoje vai estar tratando, voltando, né, a falar de história do Brasil. Como eu já expliquei aqui outras vezes, eu vou sempre repetir algumas coisas para quem não acompanha sempre, né? Para quem às vezes pega no meio do caminho, vai pegar alguma gravação para poder entender, né? Essas aulas são semanais e eu fico sempre intercalando, né? História do Brasil e história geral. E a gente vai voltar para a história do Brasil hoje para falar do período de mineração no Brasil, né? Que é o período já aí de meados caminhando para o final do período colonial brasileiro, né? Deixa eu abrir aqui só um minutinho. Oi, Karine, tudo bem? Bom, então como eu estava falando, né? A gente vai falar de mineração no Brasil. Mineração que é um período que já é ali de meados do período colonial, caminhando para o final do período colonial, né? Só para a gente ter assim essa lembrança mais tranquila na cabeça, né? O período colonial brasileiro vai acabar em 1822, com a independência do Brasil, quer dizer, no início do século XIX, ali na década de 20 do século XIX. Boa noite, pessoal que está chegando. Ai meu Deus, me deu branco. Oi, Cris, tudo bem? Enfim, então, estava falando isso, né? Eu ia comentar outra coisa. O período colonial brasileiro acaba em 1822, quer dizer, na década de 20 do século XIX, no início do século XIX, mas, na verdade, alguns historiadores defendem que esse período colonial acaba um pouquinho antes, em 1808, né? Que é quando a família real portuguesa... Fala, Marcelo! Fala, Paulo! Tudo bem? Boa noite aí para todo mundo que está chegando. Em 1808, com a vinda da família real brasileira. Mas, isso não é papo para hoje, eu tô só... Tranquilo, obrigado, Clara. Eu tô só aqui fazendo aqui para a gente se entender em que local nós estamos, né? Então, a mineração brasileira, ela tem a ver com o momento que o Brasil vai interiorizar. Aquilo que eu falei há 15 dias atrás, na aula de Brasil, quando eu falei da interiorização, a questão das entradas, das bandeiras, né, dos bandeirantes. E uma dessas missões dos bandeirantes, não era a única, era exatamente tentar descobrir metais preciosos. Durante muito tempo não se achou metais preciosos no Brasil. E os metais preciosos serão achados, quer dizer, as áreas que a gente chama de áreas auríferas, quer dizer, áreas que têm jazidas de ouro, né, elas vão ser encontradas no século XVII, no final do século XVII, 1600 e quase século XVIII. E essas primeiras jazidas vão ser descobertas e vai ser num momento muito importante para Portugal, porque vai ser um momento que eu inclusive falei há 15 dias atrás, um momento de crise do açúcar, né, um momento pós-invasão holandesa, que inclusive semana passada a Clara, que está aqui assistindo, fez um bate-papo muito legal com o Carlos sobre invasão holandesa. Quando os holandeses saem do Brasil, os holandeses eles saem daqui, né? Eles eram os principais compradores do açúcar brasileiro, porque eles tinham a técnica de refino para revender esse açúcar na Europa. E eles não tinham, né, antes da União Ibérica e tal, isso tudo é assunto da última aula, né? Eles não tinham interesse na questão da plantação do açúcar, porque o comércio ali com Portugal era bom. No momento que eu tenho, né, a União Ibérica, que eu tenho o rompimento do comércio com a Holanda invade o Brasil e domina a região do Brasil durante muitos anos, a região de Pernambuco,
Os holandeses, quando saem daqui, eles acabam levando com eles as técnicas de plantio do açúcar, né? E aí eles vão instalar em colônias, em novas colônias, algumas aqui na América Central, ali na região do Caribe, a plantação da cana-de-açúcar. E aí eles vão deixar de comprar do Brasil, porque eles passam a ter uma produção própria do açúcar. E isso vai impactar seriamente a economia brasileira, porque a economia brasileira naquele momento dependia desse comércio da cana-de-açúcar. Então eu tenho um momento ali no final do século XVII, início do século XVIII, que é o momento da crise do açúcar. Falando em crise de açúcar, eu falo isso em algumas aulas, eu repito algumas coisas de propósito, porque às vezes tem um aluno que assiste uma aula, mas não assiste outra, e por aí vai, né? Oi, Darcy, boa noite, seja bem-vinda. Então eu repito sempre algumas coisas. Quando a gente fala de crise econômica, e eu estou falando agora da crise do açúcar, é importante a gente pensar que nenhum país, e aí incluindo o Brasil, apesar dele não ser um país independente nesse momento, ele ser uma colônia, mas independente disso, todo país não tem uma única fonte de renda. Os países têm várias fontes de renda. Quando a gente fala de ciclo, né, para o ciclo do açúcar, o ciclo da mineração, o ciclo do café e etc e tal, a gente está falando de momentos onde a economia brasileira tem como seu principal produto aquele produto. É aquele que gera maior receita para o país e que impacta mais no PIB, né, no Produto Interno Bruto daquele país. Mas existem outras fontes de renda. E aí quando a gente diz que para a crise do açúcar, isso quer dizer que esse produto, que é o principal da economia brasileira, entrou num declínio. E isso vai impactar as contas públicas. Boa noite, Carlos. Né? Então esse é o primeiro detalhe que eu preciso falar. O segundo detalhe importante é que a gente fala assim, porque teve o primeiro momento do açúcar. Aí depois teve o momento da mineração. Aí depois tem o momento do café. Aí parece que é assim, né? O Brasil plantava açúcar. Aí, de repente, crise do açúcar. Aí o Brasil deixa de plantar açúcar, acaba com todo o açúcar para ser só mina. Extrair ouro, 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 ouro. Acabou o ouro, vamos plantar café. Café, café, café. Não é assim, gente. Pelo amor de Deus. O Brasil produz açúcar até hoje. Até hoje, 2020, desde 1530 até 2020, o Brasil tem fazendas de plantação de cana-de-açúcar. E o açúcar é um produto da economia brasileira. Mesma coisa o café. Mesma coisa o ouro. Tá? A questão eu não vou nem falar só ouro, mas a questão mineral, né? A questão da exploração mineral. E por aí vai, gente. Tá? Então, os países, eles não param. Não é porque um produto deixou de ser protagonista que ele vai deixar de ser produzido. Ele só mudou de lugar ali naquela lógica econômica. Beleza? Então isso precisa ficar muito claro. A gente vai entrar num momento que a gente chama do ciclo da mineração no Brasil, mas isso não quer dizer que o Brasil deixou de plantar açúcar. Muito pelo contrário, o açúcar continua sendo um produto fortíssimo, apesar da crise, e as pessoas mais ricas do Brasil continuam sendo os fazendeiros, donos de latifúndios de plantação de cana-de-açúcar. Fala, Cláudio, tudo bem? Beleza? Então, isso precisa ficar muito claro. Bom, voltando para a nossa historinha, já que isso ficou já dito, nós temos um momento de mineração no Brasil. Então, as primeiras minas são descobertas, como eu falei, no final do século XVII. E, como eu falei, o país estava em crise. E Portugal também estava, porque Portugal tinha a economia brasileira com um complemento de economia muito importante. As minas vão ser encontradas numa região do interior do Brasil, onde hoje ficam os estados de Minas Gerais, principalmente, mas também algumas minas na região de Goiás e Mato Grosso. Mato Grosso do Sul. Aquela região ali do centro-oeste brasileiro era a região das minas, mas principalmente Minas Gerais, tá? Minas Gerais está aqui no sudeste, né? E os estados ali do centro-oeste. E aí, gente, a gente tem um primeiro momento de mineração no Brasil, que é um momento caótico. Por quê? Porque você já tem alguma legislação para exploração mineral, mas é uma legislação que nunca foi usada, que ninguém conhecia, porque não tinha mineração no Brasil. Quando as minas de ouro são descobertas, e era a menina dos olhos de Portugal, Portugal estava desesperado. Fala, Hector, boa noite. Portugal estava desesperado atrás desse ouro.
Quando encontra o ouro, irmão, todo mundo corre para cá. Para cá, no caso, Minas Gerais, né? Que eu tô falando. Mas não é só brasileiro, não. Brasileiro que eu digo assim, portugueses que viviam no Brasil. Os portugueses lá de Portugal começam a vir em bandos para o Brasil, desesperados, atrás de conseguir encontrar uma mina, explorar essa mina, pegar esse ouro e enriquecer. Você tem uma debandada tão grande e tão maluca, tão caótica, que o rei de Portugal precisa proibir a vinda de homens portugueses para o Brasil, porque você tem uma demandada de tantos homens que falta homem lá em Portugal. Sobra lá em Portugal mulheres, jovens, crianças, idosos, e os homens em idade de trabalho, meu irmão, vão embora. Você tem uma diminuição drástica, assim, muito rápida. E aí a coroa portuguesa precisa fazer alguma coisa, gente. Pelo amor de Deus. A gente não pode ficar calma, pelo amor de Deus. A gente precisa organizar essa parada. Não pode ser assim de qualquer jeito, não. Porque, imagina, Portugal ficou vazio de homem lá. Porque veio todo mundo pra cá, querendo, né, encontrar alguma mina, querendo enriquecer, né, querendo ganhar na Mega Sena da época, né? Que era isso. Era a Mega Sena da época. Bom, e aí, no século XVIII, em 1702, você começa a ter... Fala, Murilo, boa noite. Você começa a ter uma política da coroa portuguesa para colocar ordem nessa história. Você não podia ter a exploração das minas sem regra, né? Naquela maluquice, naquela situação caótica que estava. Então, no iniciozinho do século XVIII, 1702, para ser mais exato, começa-se uma série de políticas da coroa portuguesa. Bom, a primeira é mandar para a região das Minas Gerais, né? Região das Minas, estrutura estatal. Então você passa a ter um governador naquela região, você passa a ter ministro da Justiça para poder julgar, né, os casos lá que forem necessários, soldados, principalmente, né, uma estrutura de força policial, enfim, né, para gerir aquela coisa. E aí eu tenho a criação da primeira instituição das Minas, da região das Minas, que é a Intendência das Minas. Né? A Intendência das Minas vai ser um órgão estatal da coroa portuguesa aqui na colônia, né, aqui no Brasil, para organizar e administrar a exploração aurífera aqui em território brasileiro. Desculpa. E aí, as duas principais funções, né, das intendências. A primeira função da Intendência das Minas era dividir o território em lotes. Lotes esses que seriam explorados, que na época eram chamados de datas. Então eram as datas. As datas eram terrenos auríferos, quer dizer, terrenos que tinham possibilidade de exploração mineral, que tinham provavelmente no solo, né, no seu solo, minérios. O principal metal procurado, logicamente, era o ouro, mas era tudo que se encontrasse que tivesse valor, estava valendo. Podia ser ferro, que tinha um valor muito menor, outros metais entre o ferro e o ouro, e até pedras preciosas, né, diamantes, etc. Daqui a pouco eu vou falar das pedras preciosas, né? Então essas datas, elas funcionavam de que forma? Como é que elas eram distribuídas, né, esses pedaços de terra? Bom, você tinha ainda a ação dos bandeirantes, né, no interior do Brasil, descobrindo essas terras auríferas, né, essas terras que pudessem ser exploradas. Oi, Jéssica, boa noite. Essas terras que pudessem ser exploradas, né, para mineração. Bom, aí o território era descoberto. Esse território aqui tem ouro, dá para explorar. Aí esse território vai ser dividido, beleza? Em datas, que são, né, os terrenos, né, auríferos, vai ser dividido. Aí você tem que distribuir esses terrenos, tem que distribuir essas datas. Como é que era feita essa distribuição? O primeiro a escolher uma data era o descobridor. Então, o cara que descobriu aquela região, né, que tinha lá certos tantos quilômetros, ele escolhia. Eu acho que essa data aqui é a melhor.
Eu acho que ela vai me gerar mais ouro, eu acho que a mina dela é maior. Às vezes era um achismo, às vezes, né, tinha umas certas pesquisas e tal, mas o cara podia se enganar. Isso acontecia às vezes, né? Mas enfim, ele era o primeiro, ele escolhia, ele era o descobridor, ele descobriu, ele tinha o direito de ser o primeiro a escolher, tá? Depois, o segundo a escolher era o rei, que na verdade não era o rei, quando eu digo rei, era a coroa portuguesa, era a estrutura estatal que aqui existia, né? Em nome do rei, era o segundo a escolher. Então escolhiam o segundo, a segunda data que consideravam ali mais importante ali naquela região. A maioria das datas estatais, quer dizer, as datas que pertenciam à coroa portuguesa, não ficavam na mão da coroa portuguesa muito tempo. Normalmente elas eram, ao final do processo todo, leiloadas. Né? Elas eram vendidas para quem pagasse mais e beleza. Porque a coroa portuguesa não queria se preocupar com a exploração das minas. Eles queriam os tributos, né? Eles queriam ganhar dinheiro. Então não se preocupava muito com isso. Uma data ou outra, a coroa fazia a exploração direta, mas era a minoria. Não, a maioria não ficava na mão da coroa. Mas beleza, era deles e aí eles vendiam, né? E aí, a partir da terceira data em diante, as demais datas, você tinha um sorteio para ver quem ia ficar com essa data. E as pessoas podiam se inscrever para o sorteio. Só que você tinha uma regra. Quanto mais escravos você tivesse, mais, vamos pensar assim, tipo era um sorteio, né? Como se fosse uma rifa. Me deu branco, né? Vamos pensar numa rifa. Quanto mais números da rifa eu compro, mais chance... Oi, Vivi, boa noite. Mais chances eu tenho de ganhar aquela rifa. Então, o sorteio era parecido. Não era bem uma rifa, porque não era um sorteio assim tão aleatório assim. Mas era mais ou menos isso. Quem tinha mais escravos tinha mais chances de escolher primeiro as suas datas do que quem tinha menos escravos. Gente, isso vai gerar um problema. Isso não é assunto da aula de hoje, porque eu não vou falar hoje sobre as revoltas coloniais. Eu vou falar sobre revoltas... Oi, Marcela, boa noite. Eu vou falar sobre revoltas daqui a 2 semanas. Né? Vai ter uma aula sobre Brasil, colônia, sobre as revoltas coloniais. Mas eu já adianto que uma das revoltas vai acontecer exatamente por conta desse sorteio. Porque o que acontecia, gente? A gente tinha um grupo, vamos supor, de bandeirantes. Né? Essa galera, gente, não tinha vida fácil. Assim, a gente pode criticar, porque eles escravizavam indígenas, eles caçavam escravos fugidos e tal. A gente pode criticar a ação do bandeirante. Acho ótimo, não tem problema nenhum. Acho que a gente não tem que endeusar ninguém, muito menos transformar bandeirante em herói. Mas a vida dos caras não era fácil. Os caras se metiam no meio da mata, os caras eram atacados pelos indígenas, os caras ficavam dias sem comer, os caras pegavam doença, enfim, a vida não era fácil. E esses caras estavam atrás de minas, estavam atrás de territórios auríferos e tal, né? Aí, vamos supor, um deles descobriu. Esse tá bem, porque esse vai escolher a primeira data e beleza. Agora, os outros todos, que às vezes não eram descobridores, mas estavam naquela ação, eles tinham que entrar no sorteio para terem direito a uma mina. Só que eles não tinham escravos, ou tinham muito poucos escravos, comparados aos grandes proprietários de terra no Brasil. E aí vamos voltar a falar do açúcar. Olha como é que é importante. O produto açúcar estava em baixa nesse momento, estava na crise do açúcar. Mas o dono de engenho era muito poderoso. O cara tinha, alguns deles, né, tinham centenas de escravos. Então esse cara começou a explorar minas. Esses caras que eram donos de engenhos no Nordeste passaram a ser donos de minas na região das Minas Gerais. Porque eles tinham mais escravos e eles tinham vantagens no sorteio. Só que eles não sujavam a roupinha deles, eles não tinham dificuldade lá para ficar procurando as minas, para ficar procurando os territórios auríferos. Eles iam lá na boa. Eles iam direto lá no sorteio, pegavam as minas, tinham escravos, jogavam os escravos para lá, né, os escravizados, e exploravam aquelas minas. Então, para eles era muito fácil. E os outros bandeirantes, né, eles não concordavam com essa situação. Então, uma das revoltas que a gente vai ter no Brasil vai ser exatamente uma briga entre bandeirantes, né, esses caçadores de minas, né, e os proprietários de terra no Brasil, né, esses senhores de engenho. Mas isso é papo para a próxima aula daqui a 15 dias, tá? Isso não é papo para hoje, mas é só para a gente já ficar ligado. Bom, e aí aconteciam de ter datas de tamanhos diferentes, né? Terras de tamanhos diferentes. Tinham grandes datas e pequenas datas.
Essas grandes datas, elas eram chamadas de lavras. E, logicamente, elas eram, por conta do sorteio, elas eram exploradas por esses grandes proprietários de terra. Muitos deles criavam empresas para explorar essas minas, porque a preocupação principal deles era lá no Nordeste, né, nas plantações de açúcar. Então, eles abriam empresas aqui na região das minas, colocavam escravizados aqui, tinham funcionários para cuidar da mineração aqui. Então eram as lavras, eram as grandes datas, né, de mineração, que tinham muitas minas, e essas minas eram exploradas por mão de obra escravizada, e eram minas muito grandes, né, minas compridas, algumas delas abertas à visitação até hoje, lá na região de Minas Gerais, né, em Ouro Preto a gente tem algumas, Mariana, né, enfim, aquela região ali de Minas Gerais a gente encontra algumas minas ainda dessa época para visitação, né? E você tinha as pequenas datas pequenas que podiam ser pequenas em dois fatores, ou pequena de tamanho mesmo, quer dizer, ter pouco ouro ali para ser explorado, ou porque já tinham sido exploradas e meio que eram abandonadas, eram revendidas, né? E porque você tinha pouco ouro ali para ser explorado, porque ela já tinha sido explorada antes. Então você tinha esses dois tipos. E aí elas vão ser chamadas de faiscações. E como é que era a principal forma de exploração dessas pequenas datas? Primeiro, você tinha alguma mão de obra escravizada, mas você tinha muita mão de obra livre também, de homens brancos ou mestiços, pobres, livres. E você tinha principalmente a questão que é tipo o resto do ouro, entre aspas, que é aquele ouro que se mistura com as águas. Então, a gente já deve ter, alguns de vocês já devem ter visto filme, né? Enfim, só pesquisar na internet, né? A técnica da faiscação, que é quando eu vou pegar o ouro no leito do rio, né? Que a gente usa o mercúrio, né? O mercúrio separa os metais pesados dos leves e tal. Eu não vou saber explicar muito bem, porque eu não sou químico, mas enfim, você tem ali uma relação com isso, né? Inclusive polui os rios. Mas para pegar esse ouro, que é aquele ouro já miúdo, aquele ouro que está ali misturado com outras impurezas e que é mais difícil pegar, mas que também vai te gerar pouco lucro, né? Não são as grandes pepitas de ouro como são encontradas dentro das minas, né? Das lavras. Só por nível de curiosidade isso, e essa é uma informação que eu trago de viagens a Ouro Preto, né? Que é é a principal cidade mineira ligada à mineração, né? A esse período, que é sobre essa questão das minas, né? Algumas coisas que a gente não imagina e que eu acho legal a gente passar como informação, né? O trabalho escravo nas minas era um trabalho muito árduo, muito complicado. Primeiro, eram lugares onde você descia muitos metros, né, de profundidade, lugares altamente insalubres, porque lugares apertados, né? Lugares onde você tinha ali um problema de oxigenação, então você tinha esse problema. Você tinha uma segunda questão que não dá para ver hoje, né? Hoje em dia, se alguém for fazer turismo por lá, não vai dar para ver, porque as minas hoje estão secas. No máximo é aquele chãozinho ali meio úmido, umas goteirazinhas e tal. Mas não era a realidade eram as minas serem alagadas. Então, os escravizados trabalhavam normalmente com água na cintura, né? Fazendo lá o trabalho de mineração, né? Com água na cintura. E às vezes acontecia de enchentes, né? De águas de rio, né? De leitos de rio encherem a mina e não dava tempo dos escravizados fugirem. Eles morriam lá dentro afogados, porque eram labirintos, né? As minas, as grandes minas, eram verdadeiros labirintos. Então você tinha isso, né? E às vezes eles estavam presos, né? Não conseguiam se soltar e a água subia e acabava matando essas pessoas afogadas. Uma outra morte muito comum dentro das minas também era por causa do quartzo. O quartzo é uma pedra, e eu vou falar aqui superficialmente, porque eu não sou geólogo, não sou grande entendido, então é uma informação básica que eu tenho. Mas o quartzo, ele é uma pedra que normalmente ele aparece junto do ouro, né? Normalmente é assim, você tá lá com uma mina, quando você acha o quartzo, você sabe que em algum momento ali você vai achar o ouro.
né? Só qual é o problema? O quartzo é uma pedra muito dura, né? Diferente do ouro, que já é uma pedra muito mais maleável, metal, né? O ouro é metal, não é pedra. Um metal muito mais maleável. E aí, qual era o problema? Qual era o bom e o ruim do quartzo? O quartzo, ele era um herói e um vilão. Porque o quartzo, ele servia tanto para fazer a questão do apoio da mina, para a mina não vir abaixo. Então, você tinha uma técnica para você quebrar o quartzo, para o próprio quartzo ser usado como sustentação, esqueci da palavra, como sustentação da mina. Mas você tinha um outro problema também. Como era uma pedra muito dura, você tinha que aplicar muita força, era às vezes comum placas de quartzo se soltarem e voarem na direção de um outro ser humano que estava trabalhando ali dentro, né? Então você tinha seres humanos que às vezes ficavam cegos, né? Porque o quartzo vinha no olho, você tinha perda de dedo, perda de braço, perda de pedaço da perna, né? Enfim, então você tinha esses acidentes dentro das minas, né? Com os escravizados. Boa noite, quem está chegando. Por conta dessa mineração que era feita na mão, né? Era feita ali, né? Pelos seres humanos ali escravizados, né? Então você tinha esse grande problema, assim, era um trabalho bem árduo para os escravizados. Bom, voltando, né? Então a primeira função da intendência das minas era essa, dividir os territórios auríferos em datas e distribuí-los, seguindo essas regras que eu expliquei para vocês, né? A segunda função principal da intendência das minas era a cobrança dos tributos, lógico, que era o mais importante. Porque o importante para a coroa portuguesa era a exploração do capital, né? Tiveram vários tributos, que eu não vou aqui me aprofundar, porque duraram pouco tempo, que não deram certo, até que se encontrou o principal tributo, né? Uma forma de tributação que deu certo e que vai funcionar durante muitos e muitos anos na região das Minas, que é o imposto do quinto. E o que era o imposto do quinto? O nome é bem autoexplicativo. Era a cobrança de 1/5 de todo o ouro que era descoberto nas minas, né? Então, 20%. Então, tudo que um explorador de mina, né, esse bandeirante que foi o descobridor, ou essas empresas ligadas aos senhores de engenho, ou qualquer dono de mina, ele tinha que pegar 20% daquilo que ele pegava na mina e pagar à coroa portuguesa através do tributo do quinto. Como é que isso era feito? Como é que era feita essa tributação? Você tinha as casas de fundição espalhadas pela região, tiveram algumas casas de fundição bem famosas, e era mais ou menos isso, né? Você, né, ou o seu funcionário levava o ouro para lá, o ouro nessa casa de fundição, como diz o nome, era fundido, quer dizer, era derretido, esse ouro era derretido, eram transformados em placas, e nessa placa ela recebia tipo um carimbo, né? Ela era aplicada ali um peso para ficar gravado naquele metal, naquela placa de metal, o símbolo do quinto. E aí essas placas de metal você guardava, quer dizer, tirava os 20%, né? Lógico, isso eu te explicaria, né? Chegava lá na casa de fundição, tirava os 20% de Portugal, nos outros 80% ele era derretido, transformado em placas e recebia esse carimbo. Esse carimbo, ele permitia que você circulasse com esse ouro. Então, por exemplo, se esse ouro estivesse sendo levado lá para o Nordeste, caísse numa fiscalização, você mostrava a tua placa de ouro com a marca do quinto e beleza, provava que aquele ouro já tinha sido tributado, ele já tinha sido, né, 20% dele já tinha sido retirado. Isso é legal, gente, a gente analisar, porque a gente tem uma historinha falaciosa que diz assim, não, porque os portugueses levaram toda a riqueza do Brasil para a Europa. Aí tem uns memezinhos, né, umas charges, charge era antigamente, né, hoje em dia é meme. Né, de a Europa com montanha de ouro e aí a América sem ouro nenhum, né, e tal. Você tem uns negócios desses, né? Esse meme, na verdade, é com a África, mas enfim, serve para a América. Mas isso é uma falácia, tá, gente? Isso é uma falácia. Isso é uma mentira. Porque você tinha realmente o quinto, 20% de cobrança, era alto essa cobrança. Mas se a cobrança era 20%, isso quer dizer que 80% ficava no Brasil. É claro que alguma parte desse 80% foi para Portugal também,
porque algumas famílias exploradoras de minas aqui no Brasil eram portugueses que mandavam a riqueza lá para Portugal. Mas boa parte ficava aqui no Brasil também. Então você teve uma acumulação de riqueza aqui no Brasil. O Brasil é um país pobre, não é por falta de dinheiro, não é por falta de riqueza, é porque essa riqueza ela está concentrada na mão de poucas famílias. Né? Então eu tenho um Estado brasileiro pobre, entre aspas, né? Por causa disso. Não é porque o ouro saiu daqui e foi para a Europa. Não, não é isso. Né, Marcelo? Então, ficou muita riqueza no Brasil, só que ela ficou concentrada na mão de poucas famílias. Esse é o grande problema da história do Brasil. Né? Então a gente tem que falar o que é real. Né? Não adianta inventar uma historinha só para criar um vilão. Ah, o vilão são os portugueses. Não, o vilão somos nós mesmos que permitimos que isso acontecesse e não fizemos nada para que isso mudasse até hoje. Né? Enfim, a gente continua em 2020 reproduzindo lógicas coloniais na nossa sociedade. Né? Bom, mas voltando aqui. Né? Agora, é claro, gente, que como qualquer tributo, até hoje, existe sonegação. Né? Existe contrabando. Então existia muito ouro que não foi pago o quinto. Né? Existia muitas formas de você tentar burlar o sistema para que não fosse pago o tributo. Existiam várias formas, existe uma muito famosa, que eu vou contar aqui, muitos de vocês já devem ter ouvido falar dessa historinha, que é o famoso Santo do Pau Oco. Né? E a gente tem até um ditado popular, né? Quando uma pessoa ela tem uma aparência de ser super correta e tal, mas né, longe dos olhares do responsável, por exemplo, né, do papai e da mamãe, faz um monte de barbeiragem, né, e tal. Aí ele chama assim, essa pessoa aí é um santo do pau oco. Né? E por que isso marcou na história do Brasil e até hoje é um ditado popular, né? Essa pessoa aí é mó santinho do pau oco, né, e tal. Porque na verdade era basicamente isso, né? Santos, né? Santos católicos mesmo, né? Imagens de santos católicos que eram feitos em madeira, principalmente naquela época, eles tinham o seu interior, né? Fala, tudo bem? Boa noite. Eles tinham o seu interior retirado, era feito um buraco, né? Embaixo tinha a imagem, né? Por dentro da imagem era feito um buraco e o pé dela era encaixado, né? A parte de baixo, a base. Então você enchia aquele santo de ouro, então ele era um santo de pau oco, porque ele é uma madeira oca, né? Que não tinha nada dentro. Então você colocava ali ouro, encaixava o pé e andava com eles, né? Então você passava por uma fiscalização, não, a minha imagenzinha, eu sou muito católico, né? Eu sou, pô, nada a ver. E aí os caras não olhavam a imagem, né? E não descobriam um ouro ali que estava ilegal. Ilegal no sentido de não tinha sido pago o tributo, né? É claro que depois a coroa vai perceber isso e vai começar a fiscalizar os santinhos, né? Lógico, nada dura para sempre, mas foi uma prática muito comum na região das Minas, aqui no Brasil, foi muito utilizada e gerou depois esse ditado popular, né, do santo do pau oco, né, a pessoa que parece ser santa, mas não é. Porque é isso, é o santinho que de santo não tinha nada, porque estava cheio de contrabando, né, de ouro ilegal ali dentro. E também falando legal ou ilegal em relação à lei da época, tá, gente? Não que eu concorde que tinha que pagar ou não tinha que pagar imposto, não tem nada a ver com isso. Por mim, pode sonegar à vontade. Bom, enfim. E aí, também, para tentar diminuir o contrabando, o Estado português vai criar o Caminho do Ouro, ou chamado Caminho Novo, um caminho único para tentar levar esse ouro para o porto do Rio de Janeiro, que era o principal porto utilizado para o envio, né, de ouro para Portugal. Porque vocês tinham muitos caminhos, né? Tinham muitos caminhos, e aí para tentar diminuir a questão, você vai criar um caminho oficial, que é o Caminho Novo, que vai ligar a região das Minas, né? Fala, Felipe, boa noite. Que vai ligar a região das Minas ao Rio de Janeiro. Né? E esse caminho existe até hoje, né? Ele é visitado por turismo, e esse caminho chegava no Rio de Janeiro, numa cidade aqui, acho que é sul fluminense ali, né? Acho que é o sul fluminense, ali no sul fluminense do estado, que é a cidade de Paraty.
né? Então a cidade de Paraty, inclusive, é um ponto turístico excelente para se viajar, porque é uma cidadezinha tombada, uma cidadezinha toda colonial, né? Assim, e é muito legal porque tem essa história da questão do ciclo do ouro, né? Do ouro que vinha de Minas Gerais, passava ali por Paraty, para o Rio de Janeiro, né? Para poder ir para Portugal. Beleza? E aí, como eu falei, Ouro Preto era a cidade, foi a cidade mais importante do ciclo do ouro no Brasil, só que ela na época não se chamava Ouro Preto, se chamava Vila Rica. Tá? Então, se vocês, né, caírem aí com questões, com, enfim, alguma coisa falando sobre Vila Rica nada mais é do que a atual Ouro Preto, que vai ser durante muitos anos capital da província de Minas Gerais, depois estado de Minas Gerais, né, até a fundação de Belo Horizonte, que já foi no século XX, tá? Belo Horizonte é uma cidade muito nova, uma cidade aí, não sei se Belo Horizonte já fez 100 anos, ou tem quase 100 anos, mas assim, não tem muito mais do que 100 anos não. Se já tiver feito 100 anos, não tem muito mais não. Eu não sei a data que Belo Horizonte foi fundada. Se alguém souber, escreve aí. Como tudo que é bom dura pouco, você vai ter o declínio, o início do declínio, porque nada cai direto, né? Você vai ter o início do declínio da mineração no Brasil a partir de meados do século XVIII, ali mais ou menos 1750 para frente. Você já vai começar a ter um certo declínio, menos, nossa, foi horrível agora que eu falei, menos, né? Menos terrenos auríferos vão ser descobertos. As minas vão começar a produzir entre aspas, né? Menos ouro. Consequentemente, menos ouro descoberto vai gerar menos impostos pagos. E isso vai ser um problema para a coroa portuguesa. Porque a coroa portuguesa estava preocupada, como eu falei, com dinheiro. E aí, com o início dessa decadência, o que faz a coroa portuguesa? Ela vai aumentar 1897, então já fez 100 anos, mas tem um pouquinho mais de 100 anos, né? 120, aí 130 anos. Obrigado. Mas eu sabia que tinha sido ali próximo do início do século XX. E ela vai aumentar a repressão fiscal. Porque assim, não interessa para a coroa portuguesa se tem menos ouro. Ela quer manter o seu padrão de arrecadação. Ela quer manter esse padrão de arrecadação. Então ela vai ter uma repressão maior a essa fiscalização e essa cobrança de tributos, né? E aí a coroa portuguesa vai entrar com duas medidas. A primeira, ela vai proibir no Brasil as manufaturas. Manufaturas eram pequenas fábricas artesanais que produziam algum tipo de produto. Por exemplo, aqui no Brasil era muito comum a produção de roupa para escravizados, por exemplo, né? Porque as roupas dos nobres vinham da Europa, né? Mas você precisava ter uma produção de roupa para escravizado aqui no Brasil. Então era uma fabricazinha artesanal, né, que produzia roupa e vendia. Tinha algumas outras manufaturas no Brasil. Era uma coisa tímida, mas existia. E você tinha uma demanda de mão de obra ali. E aí é proibido as manufaturas no Brasil exatamente para essa mão de obra ser toda concentrada na exploração da região das Minas, para tentar sugar o pouco que ainda tinha lá para a tributação não diminuir tanto, né? E a segunda medida, que é a principal, é a criação de um novo imposto que se chama derrama. A derrama vai ser instituída além do quinto, tá, gente? Além do quinto você tinha a derrama. E a derrama dizia o seguinte, que o dono de uma mina, ele tinha que pagar à coroa portuguesa o valor de 100 arrobas de ouro por ano. Só para vocês terem uma ideia, na época uma arroba era mais ou menos 15 quilos. Então, os donos de minas tinham que pagar para a coroa portuguesa o equivalente a 1.500 quilos de ouro por ano. É lógico que ninguém conseguia pagar isso. Muito pouco, né? Um ou outro talvez conseguiu pagar. Mas assim, a maioria não conseguia pagar. E aí, o que a derrama dizia? Se você não pagar, você pode ser cobrado à força. E aí, a coroa vai retirar de você o que você tiver de valor. Pode tirar a tua casa, pode pegar os teus cavalos, pegar os teus, sei lá, tuas vacas, pode pegar escravizados, pode pegar o que ele quiser, para chegar no valor equivalente a isso, né? Então a derrama era esse imposto anual
e que, se não fosse pago, ele dava direito da coroa portuguesa cobrar de você de forma arbitrária. Ele ia lá e pegava. Logicamente, a derrama também vai ser motivo de revoltas coloniais, que a gente, como eu já falei, a gente vai tratar na próxima aula. Daqui a 2 semanas vai ser aula sobre revoltas coloniais. E a derrama vai ser o motivo da principal revolta colonial da história do Brasil, principal que eu digo mais famosa, né? Não sei nem se é a principal, mas é a mais famosa, que é, logicamente, a Inconfidência Mineira, lá do nosso amigo Tiradentes, né? Então, tem tudo a ver com a derrama, então já guarda aí o que é a derrama, porque daqui a 2 semanas eu vou falar sobre derrama de novo, né? Bom, nós tínhamos também lá na região das Minas o Distrito Diamantino, que vai ser uma região de exploração de diamantes, tá? Não era de ouro, era de diamantes. E o Distrito Diamantino, ele tinha uma curiosidade um pouquinho diferente da região das Minas, né? Ele vai ter também o mesmo imposto, o imposto do quinto. Então, todas as pedras preciosas, né, principalmente diamantes, né, que eram extraídos das minas, 20%, né, 1/5 você tinha que pagar para a coroa portuguesa. Mas depois isso vai mudar, tá? O quinto vai acabar e vai ser modificado em 1740 pelo direito de exploração. O que era o direito de exploração? O direito de exploração era o seguinte: era eleito uma pessoa, um português, para gerir, para administrar toda a região, todo o distrito diamantino, né? E aí ele organizava toda a exploração e pagava esse tributo diretamente à coroa portuguesa. E esse governante, que ele era chamado de contratador, esse contratador do distrito diamantino, ele era tipo um governador da região. Ele, além de administrar a exploração mineral, ele também podia fazer leis, ele governava a região, ele tinha o direito, inclusive, de condenar à morte criminosos que ele achasse que tinham cometido algum crime que fosse passível, né, de uma condenação à morte. O primeiro contratador foi um cara chamado, e é um cara famoso, na verdade ele não é muito famoso, vocês vão entender. O primeiro contratador foi um cara chamado João Fernandes de Oliveira. João Fernandes de Oliveira, ele vai se apaixonar por uma escrava de um outro cara. E aí ele vai comprar essa escrava, né? E vai alforriá-la. No momento que ele vai alforriá-la, ela vai se tornar uma mulher livre e ele vai se casar com ela. E com ela ele vai ter, acho que 15 filhos oficiais, né? Registrados. Acho que, não sei se é 15, não sei se tem número, mas era assim, é muito filho. E essa escrava é muito famosa da história brasileira, que é uma mulher chamada Chica da Silva. Tem música, tem filme, tem série em homenagem a Chica da Silva, né? Então, Chica da Silva, filha de uma mulher escrava com um homem branco, nasceu de ventre escravo, é escravo, né? Então, ela nasceu escrava e, como eu já contei a história, ela vai ser comprada pelo João Fernandes de Oliveira, vai ser alforriada, vai casar com ele e vai virar uma mulher da nobreza ali da região das Minas Gerais, né? E, inclusive, ela vai aproveitar muito essa vida de riqueza, né? Ela vai viver numa casa, né, de campo muito, muito boa para a época. Ela vai ter um lago particular que, inclusive, né, ela nunca foi à praia. Então, o marido mandou construir um barco que ficava navegando pelo lago particular que tinha dentro da fazenda deles, né, onde ela, inclusive, dava festas ali para a alta sociedade. E, enfim, ela vai se vestir igual mulheres brancas, né? Enfim, ela vai se misturar ali com aquela elite mineira, né? E vai ter, inclusive, escravos, né? A Chica da Silva vai deixar de ser escravizada, mas vai adquirir escravos para ela, né? Porque era uma marca, a gente, né? Claro, ser contra a escravidão e tal, mas era uma marca de poder econômico para a época, né? Então, você tem isso lá com Chica da Silva. Eu indico a série da Chica da Silva é muito legal. Tem música, enfim, tem bastante coisa aí. Quem tiver curiosidade para saber mais sobre Chica da Silva, vale a pena pesquisar.
Bom, a sociedade da época colonial, ela era dividida em três classes principais, como mais ou menos é hoje. Você tinha a elite, né, os grandes donos de minas, os grandes senhores de engenho, etc., né, que tinham minas, né, porque eu estou falando de sociedade mineradora, né? Você tinha uma classe média, mais ou menos, que eram pequenos proprietários de minas, eram tipo profissionais liberais, tipo advogados, tipo dentista, médico, né? Enfim, você tinha ali uma classe mais ou menos média, que não existia em outros lugares, eu vou explicar o porquê que passa a existir essa classe média. E você tinha pobres barra escravos, né? Tinha muito escravizado, mas tinha também alguns ou brancos, ou negros, ou mestiços, livres, mas pobres, né? Que viviam ali daqueles trabalhos. E por que essa classe média, gente? Porque a mineração vai fazer com que surja a vida urbana no Brasil. As primeiras cidades, as cidades vão crescer muito, principalmente ali naquela região. Inclusive a cidade de Vila Rica vai ser uma cidade que vai crescer muito. Então você vai ter uma vida urbana muito grande. Então você começa a ter necessidade de serviços urbanos que você não tinha no campo, né? Porque você tinha as minas mais afastadas, mas você passa a ter os centros urbanos exatamente para as trocas comerciais e etc. Então você passa a ter essa vida urbana, né? E aí, na questão da vida urbana, eu destaco a parte cultural, né? A religiosidade vai ficar muito forte e com a religiosidade vem o barroco. O barroco brasileiro, que tem características um pouco diferentes do barroco europeu. E acho que nós podemos dizer que temos como principal nome, nós temos vários nomes do barroco brasileiro, mas como não é uma aula de história da arte, eu vou falar aqui rapidamente, a gente tem como principal nome o Aleijadinho, né? Que era principalmente escultor, ele esculpia em madeira. E ele vai ser um cara muito contratado ali naquela região, porque você tem uma característica seguinte, para quem já foi em Ouro Preto sabe, que eu vou falar agora não é mentira, né? Ouro Preto você tropeça nas igrejas, né? Tanta igreja, tem mais igreja do que prédio de residência, né? Eu nunca vi um lugar com tanta igreja. Tem igreja de tudo que é tipo, grande, pequena, torta, inacabada, com uma torre, com duas torres, com três torres, tem tudo que é tipo de igreja, para tudo que é tipo de santo. E por que tanta igreja? Né? Não tem nem população para tanta igreja. Mas porque era o seguinte, os caras, né, um povo muito católico, esses mineradores faziam promessas de que se encontrassem, né, boas minas, né, e tal, eles iam construir uma igreja para o seu santo lá de devoção. Que aí os caras encontravam a mina e construíam a igreja com aquele dinheiro. Então você tinha a igreja sendo construída na cidade toda para pagar promessa, né, dos caras que estavam achando lá as minas, ouro, não sei o que, não sei o que lá. Enfim, né? Então hoje eu acho que é o local que tem mais igreja por metro quadrado no mundo, deve ser Ouro Preto, né? A antiga Vila Rica, hoje a cidade de Ouro Preto. Gente, indo para o finalzinho da nossa aula, porque realmente é rápido, a gente tem nesse período final, né, nesse período de declínio da mineração no Brasil, o período pombalino, que é um período onde a gente vai ter como governante, né, aqui no Brasil, né, da coroa portuguesa, ele vai ser administrador lá em Portugal, mas vai influenciar muito o Brasil, que é o Marquês de Pombal. O Marquês de Pombal, que ele era secretário de Estado primeiro, ele vai trabalhar ali no incêndio de Lisboa, né, ali em 1750, que destruiu Lisboa, ele vai ser um cara importante na reconstrução de Lisboa. E aqui no Brasil também, depois de ter sido nomeado um déspota esclarecido. Bom, o que é um déspota esclarecido? Bom, como o nome já diz, déspota tem a ver com um tirano, tem a ver com um cara que manda, né, que tem o comando e tal. E esclarecido porque ele é esclarecido, porque ele tem, né, algum conhecimento, alguma coisa. E o que é isso, gente? Não é tão fácil explicar e nem é a melhor aula para explicar. A gente vai ter alguma aula, não sei se é a próxima, mas a gente vai ter alguma aula aí no futuro, que é a aula sobre iluminismo, que é um movimento intelectual que acontece na Europa ali nesse período, século XVIII e tal. E o déspota esclarecido nada mais é do que isso. Ele é o iluminismo, né? Vou voltar a falar um pouquinho de iluminismo. Né? O iluminismo é um movimento intelectual que vai ser nada esclarecido, Flávio, nada. O iluminismo é um movimento intelectual burguês que vai, logicamente, bater de frente com as monarquias absolutistas, com o poder da igreja e etc, etc, etc.
E esses reis absolutistas europeus, e Portugal não está fora disso, vai começar a nomear caras influenciados pelo iluminismo para fazerem mudanças estruturais no governo para tentar conciliar, quer dizer, a manutenção de uma monarquia absolutista com algumas novidades do iluminismo. Né? Então, ele é déspota esclarecido por causa disso, porque ele é um cara, ele é um governante nomeado por um déspota, que é o rei absolutista, mas, ao mesmo tempo, ele tem uma influência desse iluminismo. Então, ele é esclarecido, por isso o despotismo esclarecido, ou o déspota esclarecido. O Marquês de Pombal vai ser esse cara, vai ser um cara muito estudado, influenciado pelo iluminismo, mas funcionário da coroa portuguesa. E ele vai ter uma ligação direta aqui com a história do Brasil. E ele vai governar de 1750 a 1777, quer dizer, 27 anos. E como algumas das suas principais medidas está, a expulsão dos jesuítas aqui do Brasil. Né? Ele vai instituir na coroa portuguesa um período de laicidade, quer dizer, de separação de Estado e Igreja. E os jesuítas eram o grupo católico principal aqui no Brasil, vieram para o Brasil já em 1500, né? E tinham todo aquele trabalho de conversão dos nativos, catequização, etc. E eles vão ser expulsos do Brasil, as terras da igreja vão ser pegas pelo Estado português, né? Então eu tenho esse primeiro marco aí do Marquês de Pombal. O segundo é a criação das companhias de comércio, várias companhias de comércio, para criar monopólios e formas de fiscalização desse comércio entre Brasil e Portugal mais rígido. Né? Eu vou ter a criação da derrama, aquele imposto que eu falei da derrama é uma criação de Marquês de Pombal, né? aquelas 10 arrobas, não é isso? 100 arrobas por ano. Ele vai mudar a capital do Brasil, vai tirar a capital de Salvador e vai trazer a capital para o Rio de Janeiro, né? Que vai ser desde o final do século XVIII até Juscelino Kubitschek, em 1960. A capital do Brasil vai ser aqui no Rio de Janeiro. Né? Ele vai acabar com a questão do contratador lá no Distrito Diamantino e vai trazer o Distrito Diamantino para a mão do Estado português. Vai ser um monopólio do Distrito Diamantino, né? Um monopólio real. E ele vai incentivar muito o Brasil continuar explorando o interior do território. Bom, essa é a aula de hoje. Eu tenho 2 minutinhos. Eu vou contar uma curiosidade para vocês sobre essa expulsão dos jesuítas, que é interessante. Uma das principais igrejas dos jesuítas aqui no Brasil foi aqui no Rio de Janeiro, no topo do Morro do Castelo. Morro do Castelo esse que não existe mais, que era ali no centro da cidade, ali atrás de onde hoje é a Cinelândia. Inclusive a gente chama até hoje aquela região como região do Castelo. Região do Castelo porque ali era o Morro do Castelo, né? Que vai ser destruído. Mas nessa época o morro existia, você tinha várias construções no Morro do Castelo e tinha a igreja, tinha algumas igrejas, tinha a igreja principal lá dos jesuítas. E aí os jesuítas foram expulsos, aquilo ali ficou meio que abandonado, você tinha muita gente morando ali no morro e tal. E aí você começa... existe uma lenda de que os jesuítas tinham tesouros enterrados no Morro do Castelo. E aí o pessoal começa a invadir o Morro do Castelo e começa a perfurar o Morro do Castelo, tentando encontrar esse tesouro dos jesuítas. Quando o morro foi destruído no início do século XX, o morro era horroroso, porque ele era todo desmatado, todo furado, era uma desgrameira, era tipo uma favela, não era bem uma favela não, porque as construções não eram iguais de favela, mas assim, era um morro realmente feio, e essa feiura do morro tem a ver com essa lenda de que riquezas dos jesuítas estariam enterradas ali. Nós não temos notícia se alguém encontrou esse tesouro algum dia. Se encontrou, não contou para ninguém, porque até hoje a gente não sabe que fim se deu. Galera, tenho 50 segundos para acabar a minha aula. Queria convidar todos vocês. Amanhã eu vou ter um bate-papo aqui às 19 horas nesse canal com um grande amigo chamado Murilo Maldonado. Murilo, que trabalha com tradução de filmes e séries e desenhos para dublagem, né?
Ele faz tradução para a dublagem. E a gente vai conversar um pouquinho de como é que é isso, como é que funciona, como é que é essa coisa, né, de transformar os filmes, né, as séries de uma língua para outra, qual é a necessidade disso, qual é a importância. E a gente vai estar fazendo esse bate-papo aqui amanhã, às 19 horas. Beleza, galera? Espero que todos tenham gostado. Boa noite e até semana que vem. Valeu, galera. Obrigado.